Enfim, continuando. Cientistas no CERN tinham dificuldade de compartilhar informação, eles usavam computadores alguns computadores grandes, outros computadores que usavam linguagens ou softwares extremamente específicos para resolver aquele caso de uso. Era comum, no dia a dia de um cientista britânico, você ter um problema, resolver ele digitando algumas centenas de milhares de linhas de código que seriam ininteligíveis para outra pessoa. Para resolver esse problema de compartilhamento de informação, de compartilhamento de resultado de experimentos, particularmente, ele criou 3 tecnologias, ou ele pelo menos idealizou 3 tecnologias que são o fundamento da internet como nós conhecemos hoje. A primeira é o HTTP, que é o protocolo de comunicação entre servidor e cliente, né? Basicamente o fundamento é o que possibilita você acessar um arquivo de um outro computador, um arquivo que está posicionado dentro de um servidor do seu computador aqui que você está usando. Por exemplo, servidores de download, como ForShared ou Mediafire, vocês lembram desse? São basicamente servidores grandões que são um computador, ou geralmente alugado, assim, em um data center em algum lugar do mundo, que pode ser acessado remotamente pela internet, usando os nossos computadores, e o que possibilita que essa comunicação seja feita entre 2 ou mais computadores é o protocolo HTTP, protocolo de camada de software, se não estou enganado. HTML é uma linguagem de marcação de texto, ela serve basicamente para você redigir grandes documentos, bem estruturados, se Deus quiser, que podem ser facilmente interpretados por um computador usando um software conhecido como parser. HTML não é a única linguagem de marcação de texto. Se vocês trabalham na área, vocês devem conhecer JSON, ou XML, ou YAML, ou, enfim, uma porrada de linguagens de marcação de texto. Boa noite. E o RI, que é o identificador de recurso único, ele é basicamente a URL, a gente conhece no dia a dia como URL, mas o padrão é chamado RI. É o formato de criação de uma string enorme, de um texto enorme, que descreve um arquivo específico. Quando sites muito arcaicos, e sites como a gente vai ver hoje em dia, são basicamente arquivos HTML localizados em um servidor, que são acessados via URL dele. Então, isso também vai ser um problema. Eu moro na frente de uma avenida e os caras acham que isso aqui é um autódromo. Então, sinto muito. De tempos em tempos, a gente vai ter que ficar escutando esses benditos motoqueiros. Nossa, sim, cara. Terrível. Enfim, o URL, o RI. E graças aos seus grandes esforços, Tim Berners-Lee foi... que fala em português, ele recebeu, né, o título de cavaleiro, ele agora é um cavaleiro da Távola Redonda, e um cara muito respeitado pela coroa britânica, por algum motivo. Brincadeira, gente, o cara criou um fundamento na internet, ele é importantíssimo. Eu tendo a falar muito e me perder em pensamentos, então se vocês tiverem alguma dúvida, se o que eu disse ficou um pouco confuso, ou qualquer coisa do gênero, vocês podem me parar, não tem o menor problema. Eu posso reexplicar o que eu disse algumas vezes. O importante é não deixar ninguém para trás, tá bom? Então, se você estiver ficando perdido em qualquer momento desse curso, que provavelmente vai acontecer, podem levantar o bracinho que eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Vamos começar entendendo... Ih, tem várias gente digitando, será que... Tá bom, Bom, Tim Berners-Lee faz uma distinção bem importante entre os termos web e internet. Internet para ele é basicamente a interligação de vários computadores numa rede. A ARPANET, que é a origem da internet, começou como uma forma de interligar grandes servidores de universidades e bases militares estadunidenses para compartilhamento rápido de informação. Então, a internet é a interligação entre diversos computadores. Enquanto a web é um conjunto de tecnologias que nos deixa compartilhar, nos deixa estruturar a informação de forma facilmente acessível. Com a internet, você consegue
comunicar entre diversos computadores em lugares muito distantes do mundo, mas uma camada muito baixa. Assim. Então, a web é construída em cima da internet para facilitar esse transporte de informação a partir, como eu disse, de identificadores únicos e do protocolo HTTP. Existem outros protocolos de transferência de dados, então você consegue usar qualquer protocolo de comunicação com a internet, mas a web usa só HTTP. E RFC, e mais algumas, mas enfim, isso vem depois. E essa é uma frase muito legal, assim, do Tim Berners-Lee, quando foi perguntado a diferença entre web e internet. Ele diz que a web depende da existência da internet e a tornou útil, porque sem a web sem a web, para fazer comunicação entre computadores, você precisa entender do físico, precisa entender de cabos, precisa entender de rede e saber como identificar computadores muito distantes dentro da internet. A web torna tudo isso muito fácil, porque você digita google.com e já está onde você esperava. Bom, sobre o HTML especificamente, existe um debate um tanto quanto aquecido na comunidade programadora sobre questionando se linguagens de marcação de texto são necessariamente linguagens de programação. Na minha opinião, não é uma linguagem de programação, porque linguagens de programação basicamente descrevem ordens para um computador. Faça isso, faça aquilo, cria um laço, cria uma condição, enquanto linguagens de marcação de texto servem apenas para marcar texto, sabe? Serve para você estruturar um documento da forma como você bem entender, e não para dar ordens para o computador. Existe alguma linguagem de programação precisa ser usada para que você transforme o texto, o documento na linguagem de marcação de texto em algo útil para o computador. Ele não consegue interpretar o que está lá. Precisa ser primeiro traduzido por um parser escrito em alguma linguagem de programação. Espero que a minha distinção tenha ficado clara. Ela tem dois componentes básicos, tags e atributos. A gente vai ver o que é isso, acho que no próximo slide. E ela foi vista e revista e revista e revista e revista e revista diversas vezes, porque uma coisa que eu esqueci de comentar. Em algum momento na sua vida, Tim Berners-Lee fundou uma organização chamada World Wide Web Consortium, a W3C. A W3C nada mais é do que uma organização que serve para padronizar ou gerenciar, entre grandes aspas, assim, mas pelo menos uma das muitas atribuições da W3C relacionadas à web é revisar a linguagem HTML, conforme ela é composta por diversos caras extremamente inteligentes que debatem horas a fio em um fórum público sobre como melhorar a web de diversas formas diferentes, e uma dessas é melhorando a sintaxe da linguagem HTML. Isso acabou na geração de diversas versões de HTML diferentes. Existem diversas vertentes, uma delas, por exemplo, é o XHTML. Quem já ouviu falar em XML vai entender a correlação. Mas os caras basicamente ficam encontrando problemas de sintaxe na linguagem HTML, tentando resolver eles de tempos em tempos. E isso acabou gerando várias versões da linguagem. E quando eu digo versão da linguagem, é um documento de umas centenas de páginas, assim, descrevendo como a linguagem deve ser interpretada. Os caras não programam. E aí essas especificações, um pouco depois, são adotadas ou implementadas pelos navegadores. Essa é uma das causas de tantos conflitos de versão que a gente vê na web. Há um tempo atrás, era comum que sites muito modernos funcionassem muito mal nos seus computadores, em navegadores mais antigos, porque as linguagens estavam sempre sendo revisadas e como cada navegador sempre teve autonomia para implementar o que ele bem entender, alguns navegadores, Microsoft Edge, não, mentira, o Internet Explorer,
tinham o hábito de criar funcionalidades assim que só existiam para eles. Os caras inventavam e ainda fazem isso, na verdade. Só que hoje em dia o processo continua mesmo. A verdade é que os navegadores acalmaram um pouco o facho e pararam de inventar tanta moda sozinhos. Eles tentam a negociar novas funcionalidades ou novas tecnologias com outros grandes produtores de navegador. Isso e também o fato que criou-se uma categoria de navegador, um meta-navegador. Assim. Então, você já deve ter notado que existem vários navegadores web que parecem muito com o Google Chrome, assim, tipo o Brave, acho que o Opera GX também. Não, o Opera GX é diferente. Não, acho que ele é Chrome, enfim. Google, particularmente, criou um meta-navegador, que é basicamente um navegador bare bones, assim, com interface visual, mas uma interface visual extremamente simples e altamente customizável. Então você pode pegar o Chromium e implementar o navegador que você quiser, com as funcionalidades que você quiser. Só que grande parte das funcionalidades de, por exemplo, interpretação de HTML e CSS já estão implementadas para você. Então a gente tem menos problemas de compatibilidade, porque você não precisa implementar tudo do zero. Mas ainda assim, enfim, não temos tantos problemas de compatibilidade graças à existência desse tipo de navegador, mas nos anos 90 e até os anos 2010 a gente tinha muitos desses. Ficou claro até aqui? Eu falei muito. Deixa eu ver. É isso aí, enfim. A última e mais recente atualização da linguagem é conhecida como HTML5 e ela trouxe algumas tags novas. Ela é conhecida como web semântica, tem algumas diferenças não muito práticas, mas bem essenciais do HTML5 para as versões anteriores. E a gente vai focar nessa porque é a mais amplamente utilizada. Ela não é ponta de linhas, que é Bleeding Edge, ela não é Bleeding Edge, ela está implementada, acho que o HTML5 foi lançado em 2010, algo assim, deixa eu ver aqui, 2008, olha só. O HTML5 tem 15 anos. E nesses últimos 15 anos, quase todos os grandes navegadores implementaram tudo, ou quase tudo, do HTML5. A gente não vai ter problema de compatibilidade com o HTML, não se preocupem com isso. É o que a gente vai focar porque é padrão de mercado, é mais bonito, é mais fácil de usar. E é isso, é por isso. Alguma dúvida? Dá um tempinho aqui para que vários de vocês comecem a digitar e depois desistem. Pode ser que eu esteja top. Belezinha. Bom, ficam gravadas assim. Eu gravo todas as aulas e elas ficam disponíveis no Moodle, em algum lugar. Todo ano eu perco o local onde eu posso encontrar, mas eu vou encontrar o link, eu passo para vocês no final da aula. Mas as aulas ficam todas gravadas assim que eu começo a gravá-las, claro. Deixa eu só pegar um copinho d'água, gente. Minha boca está extremamente seca. Prontinho. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de sintaxe mesmo. Em HTML, elementos são delimitados por chaves. Chave não. Por tags, né? Maior, menor. Símbolo de maior, menor. Basicamente, elas precisam ser abertas, né? Fechadas na mesma ordem que são abertas, então a linguagem fica toda alinhada. Elementos podem não ter conteúdo, eles podem ser vazios, e aí você pode omitir a tag de fechamento, eles devem ser alinhados e fechados na ordem inversa. A gente vai ver a sintaxe agora bonitinha, mas essas são as regras essenciais. Assim. Esse aqui é um exemplo de uma tag HTML. Vocês conseguem ver essa luzinha vermelha aqui, onde eu passo meu mouse? Porque mostra para mim, eu sempre acho. Aê, nice, boa, muito obrigado. Bom, então esse aqui é um exemplo de trecho de código HTML. Essa tag estranha, maior, exclamação, traço, traço,
é um comentário em HTML, e vocês vão ver em muitos lugares porque eu faço muito comentário. Ele é fechado desse jeitinho aqui, bem bonitinho, que não inclui a exclamação por algum motivo abstrato, reclame com Tim Berners-Lee. Essa tag P determina um parágrafo, o nome dela é bem descritivo. Para você abrir um parágrafo, você faz menor, isso, menor, P, maior, escreve, pode colocar o que você quiser, até outros elementos aqui dentro, pode colocar um parágrafo dentro de outro, mas eventualmente vocês precisam fechar. É isso que eu quis dizer com fechar a tag. O elemento strong é um que cria negrito. Ele era conhecido como B um tempo atrás, mas a web semântica acabou alterando isso. Vamos dar alguns exemplos, né? Enfim, vou dar uns exemplos daqui a pouquinho. Mas era conhecido como B. B e strong fazem essencialmente a mesma coisa. A web tem que ser retrocompatível, então a tag B nunca vai deixar de existir. Nesse exemplo aqui, a gente está abrindo um parágrafo, escrevendo algum texto, abrindo uma tag strong, escrevendo algum outro texto, fechando a tag strong, fechando a tag P. Observem a ordem em que as tags são fechadas, porque isso é extremamente importante. O navegador pode interpretar sua página muito errado se você errar isso. Então, pensem que tem que fechar as tags numa pilha. Sabe? Toda vez que você abre uma tag, você joga ela numa pilha, e aí para fechar é só tirando a de cima. Então, abrir P, abrir strong, tem que fechar strong, depois fechar P. Vamos abrir o VS Code aqui e fazer um exemplo bonito para deixar bem claro para vocês. Outra coisa muito importante eu crio repositórios Git e eu deixo eles disponíveis no meu GitHub quando o curso... Não, na verdade, durante o curso, assim. Então, todo o código que eu escrever, vocês vão ter acesso eventualmente. Se vocês souberem usar Git, bom. Se não, eu dou um cursinho rapidão. Como grande parte de vocês ainda está na graduação, assim, provavelmente não, mas a gente dá uma repassada em Git rapidão. Só o suficiente para vocês puxarem o repositório e fazerem algumas colaborações se quiserem. Deixa eu só configurar o meu VS Code aqui um momentinho. Dou sim. Git é uma tecnologia extremamente útil, gente. Ouso dizer que é essencial. Agora eu sei porque eu estou estranhando. Não está dando som de notificação no meu computador. Deixa eu ver se eu preciso configurar isso aqui em algum lugar. Então a gente vai fazer o review, com toda certeza. Bom, aqui eu uso muitos atalhos, peço perdão. Essa notificação é chata pra caramba. Pronto. Bom, abri uma tag P. Essa aqui, vocês vão ver que eu estou digitando só o começo só a primeira tag e o navegador, e a IDE, na verdade, fecha para mim, ou então eu digito P do tab, ele faz isso automaticamente para mim. Isso aqui é só uma das muitas facilidades que uma interface de desenvolvimento te dá, que não é obrigatória. Você pode digitar isso aqui na mão, não tem o menor problema. O VS Code provavelmente vai fazer isso por padrão, mas por aprendizado, não. Existem professores que... A minha professora argumentava, ela começou a me ensinar eu já falo qual a editora é. Mas a minha professora me ensinou a HTML na ETEC usando o Notepad, do bloco de notas do Windows. E ela dizia que a dificuldade mecânica de lembrar qual elemento fechar, qual abrir e tal, é um passo essencial no aprendizado da linguagem. Eu tendo a discordar porque no dia a dia de um programador, se você planeja seguir essa carreira, a interface de desenvolvimento vai basicamente fazer tudo por você. Então, eu não tenho vergonha e acho que vocês também não precisam ter em usar as facilidades que a IDE nos proporciona. Uma delas é até descrever arquivos inteiros se a gente quiser, mas por enquanto vamos fazer arquivos pequenos. Sim, essa aqui é o Visual Studio Code, extremamente útil. Meu GitHub é github.com/Yoshua.
Ele provavelmente não tem nada tirando esse negócio aqui. Vou passar aqui para vocês, mas eu ainda não subi. Eu vou subir no futuro próximo. Bom, vamos copiar aquele exemplo aqui. Criei uma tag. Olá. Aqui a gente pode escrever qualquer coisinha. Para efeitos de demonstração, eu vou criar um outro parágrafo aqui, chamar ele e trocar a tag strong para tag B, só para provar o meu ponto. Para abrir, para ver as peripécias que os crimes que você está cometendo em HTML, você pode apertar com o botão 2 em cima do arquivo HTML, copiar o caminho, vir aqui no seu navegador, só colar, que o seu navegador é esperto o suficiente para colocar o protocolo file aqui e abrir o arquivo para você. Se você editar isso aqui, escrever qualquer coisa e atualizar a página, ela funciona. Bom. Vamos ver se eu lembro como dar zoom nesse sistema operacional. Vamos fazer assim mesmo. Enfim. Uma coisa extremamente importante e que eu uso muito mais do que eu deveria, ou talvez a quantidade certa, é o inspecionar elementos. Se você apertar com o botão 2 em qualquer lugar de um navegador, geralmente vai ter uma opção aqui chamada inspecionar elemento, ou ferramenta do desenvolvedor, algo assim. Eu acho que em alguns navegadores essa funcionalidade tem que ser habilitada, mas na maior parte delas não. Enfim, se você clicar na opção inspecionar elemento, você vai ter essa bela visão aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui. Essa aqui é importante. Nossa, não sei o que aconteceu, o atalho de zoom do Mac aqui não está funcionando. Espero que dê para ler. Enfim, vocês vão ver... Ih, eu vou ter que tirar isso aqui, mas é configuração. Vou fazer isso aqui no intervalo. Enfim, vocês vão ver que tem uma série de... Que, na verdade, por mais que o nosso arquivo HTML aqui tenha só dois parágrafos, né, e um pouco de texto, o que o navegador interpretou foi uma tag HTML, uma tag chamada head, que é estranha, uma tag body, ainda mais estranha, e aqui está o nosso conteúdo. Por favor, ignore o que está aqui embaixo, porque é coisa do meu Firefox, e ele gosta de fazer essas peripécias. A gente pode ignorar esses elementos aqui por enquanto. Mas vocês vão ver que o navegador preencheu, basicamente, isso aqui num arquivo HTML inteiro. É porque isto não é um arquivo HTML válido, entre grandes aspas. Por mais que tenha erros de digitação aqui, por mais que você cometa vários crimes, o seu navegador é esperto o suficiente para corrigir alguns deles, não todos. É assim que ele cria a tag HTML, a head e a body que a gente vai ver lá no futuro, e é assim que, por mais que eu não tenha fechado essa tag B, ele foi esperto e fechou por mim. Não contem com isso, mas pequenos problemas de sintaxe podem ser resolvidos pelo navegador sozinho. Assim, eles evoluíram muito com o passar dos anos. Se a gente estivesse aprendendo a programar nos anos 90, talvez isso aqui nos apresentasse uma tela de erros, né? Aparecesse uma mensagem de erro, ou sei lá, qualquer coisa assim, provavelmente ia aparecer tudo quebrado. Mas navegadores modernos são muito modernos e conseguem corrigir pequenos erros por nós. Não contemos com isso, mas é importante saber que existe, tá bom? Bora lá! Alguma dúvida até aqui? Enquanto isso, deixa eu descobrir como que eu tiro essa... No dúvidas, ok? No problema dela. Bora lá. O próximo aspecto de HTML é a existência de atributos. Eles basicamente adicionam informações a tags. Pode ser qualquer tipo de informação. A gente vai ter vários atributos com várias funções diferentes e mirabolantes. No futuro a gente já vai ver. Eles não, ou em sua grande parte, não alteram o conteúdo da página, assim, mas eles servem basicamente para adicionar informação adicional em tags específicas. Existe uma multitude de atributos HTML arcaicos que podem ser usados para estilização.
Deixa eu ver se eu encontro um deles. Colors, se não me engano. Deixa eu mostrar para vocês. Só mostrar a sintaxe antes, né? Enfim, eles são definidos com chave valor dentro do maior menor aqui do nosso elemento, tá bom? Então, nesse caso, a gente está determinando um atributo chamado classe. Já vou explicar o que isso faz, só que ele é bem avançadinho. E a gente precisa desse símbolo de igual, abre aspas e pode colocar o que você quiser lá dentro. Em navegadores modernos, às vezes você não precisa colocar aspas, porque ele já interpreta que é o valor do atributo, mas, de novo, não contemos com essa funcionalidade. A gente vai colocar aspas em todos os atributos que nós criarmos. Existe uma multitude de tags e atributos extremamente úteis e outros não. Um exemplo desses é o elemento fonte. Deixa eu ver. Nos dias de outrora, quando a gente não tinha CSS ou uma forma fácil de estilizar a nossa página, a estilização era feita usando tags HTML como quaisquer outras tags. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Essa tag fonte, particularmente, serve para alterar a fonte, quem diria, né? De um elemento, ou de um bloco de texto, mas ela não é usada só para isso. Deixa eu pegar a documentação da Mozilla aqui, que é muito melhor. Então, tchau. Um bom aviso para saber que está depreciado. Enfim, esse elemento HTML tem capacidade de alterar várias propriedades de texto, particularmente, como o tamanho, cor e a fonte. Só dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente botar fonte aqui dentro. Percebam que a IDE vai deixar vermelho para tentando dizer que não é para eu usar, mas eu vou usar mesmo assim. Uhul, dá para editar. O navegador vai interpretar isso aqui da forma como ele quiser. Você pode colocar uma cor aleatória aqui. Enfim, podemos brincar com essa propriedade. Bom, acho que isso aqui está um bom exemplo de atributos, né? Como o atributo color determina a cor da fonte, e você pode colocar em diversos formatos aqui, da forma como você preferir. Se pá, funciona até com RGB. Não funciona com RGB. Enfim, talvez você tenha errado sua sintaxe. Importante. Alguma dúvida sobre atributos? A gente vai ver uma série de atributos diferentes, uma série de elementos diferentes, só que não tem como eu passar todos eles para vocês, porque o HTML tem uma quantidade imensa de elementos, imensa de tags diferentes. Isso aqui é uma lista de elementos HTML existentes e implementados no Firefox, particularmente. E vocês vão ver que a lista é extremamente extensa. Cada um desses elementos tem sua própria funcionalidade, é usado para um tipo de coisa, alguns não aparecem, outros são usados só para algumas funcionalidades extremamente avançadas de JavaScript até. Então eu anseio, espero que vocês acessem esse link e deem uma lida assim, em qualquer um, só para entender mais ou menos o que a gente pode fazer. O sub é um bom exemplo aqui. Tags HTML são capazes de fazer virtualmente qualquer coisa, então, por favor, não hesitem em pesquisar. Se vocês acham que alguma coisa é possível fazer, é só jogar no Google com as palavras HTML no final, com o termo HTML no final, que vocês vão encontrar. Bom, em HTML5,
Um documento HTML precisa respeitar certa estrutura, que é aquela que eu mostrei para vocês, que o navegador coloca assim para você, te entrega com uma bandeja de ouro, sabe? Mas, de qualquer forma, é importante que a gente entenda e saiba o motivo. Meu Deus, tem que ficar isso toda vez. Perdão. Saiba o motivo dessa estrutura ser assim. Essa primeira tag estranha aqui em cima, que nem tem formato de tag, na verdade é uma meta tag. Ela serve para identificar, para avisar para o navegador que o arquivo que ele está prestes a ler é um arquivo HTML5. Algumas funcionalidades mais avançadas do HTML podem não estar presentes ou não funcionar corretamente se essa tag não estiver presente. Perdão. Em tempos de outrora, a gente não precisava desse doctype e o arquivo HTML começava com a tag HTML. Né? Como eu disse, essa tag inicial foi adicionada por causa do HTML5. E o documento HTML é dividido em duas partes principais, a cabeça e o corpo, a head e o body. Se vocês já viram aquela tatuagem horrível que fazem aqui na nuca, relacionada a isso. A cabeça do documento HTML é geralmente reservada para meta-informação. Então, por exemplo, o título da página, a gente já vai ver. A linguagem da página atual. Links de rede social, assim, acho que vocês já notaram que alguns links, quando vocês compartilham em rede social, no Twitter ou no Face, se alguém ainda usa o Face, enfim, vocês vão ver que alguns links são apresentados de forma bonitinha e outros não. Alguns links têm uma thumbnail, assim, tem uma imagem pequenininha que acompanha, outros não. Alguns têm um título bonito, outros é só o título da página, todo quebrado e tal. Esse é um tipo de alteração, um tipo de meta-informação sobre o documento. E essas geralmente estão presentes dentro do head com suas tags específicas e particulares. E o body é o corpo mesmo, é o conteúdo da página, é o que vai ser renderizado no navegador para o usuário. É o que a gente vai ver. Deixa eu dar um exemplo de meta tag que é importante. Deixa eu colocar um novo arquivo aqui chamado meta tag. Não, dá para usar isso aqui mesmo. Não, é mais importante. Bom, eu vou trapacear descaradamente aqui, usar o navegador, a ideia, perdão, vai preencher para mim. Tag do HTML5, tag HTML, essa propriedade lang é uma que serve, uma das muitas formas de identificar qual é a linguagem inicial da página. A gente não precisa disso aqui, é só mais para quem usa esse tipo de informação é robô de busca, assim, o Google, o Bing, esse tipo de coisa. Essa tag de charset aqui, na verdade, essa tag meta serve para informar, para apresentar meta-informação sobre a página, e ela pode ser usada para uma porrada de coisas. Uma delas é para mostrar o charset do arquivo, a codificação do arquivo, nesse caso é o TF8. Isso aqui é do IE, a gente pode ignorar, isso aqui é para o navegador e nem eu entendo, então a gente pode ignorar. Title é uma tag que serve para descrever o título da página mesmo. Se vocês virem aqui, quando o título da página é esse textinho que aparece na aba do navegador. Quando o documento não tem título, ele usa o caminho, geralmente, ou alguma coisa aleatória. Se eu colocar aqui, oi pessoal. Vou copiar daqui. Vai aparecer oi pessoal ali em cima. Se a gente editar, enfim, parece que serve essa propriedade. Beleza. Alguma dúvida até aqui? A estrutura do HTML é uma coisa extremamente importante de pegar, então se sobrou alguma dúvida sobre a abertura, fechamento de tags, o uso de algumas delas, e qualquer outra coisa, vocês, por favor, se manifestem. Acho que vocês já devem ter notado, mas o VS Code tem essa coisa extremamente útil ao editar arquivos HTML, que dá hover, te dá uma pequena introdução do que a tag faz, ou do que a propriedade faz.
bem como um link para referência do MDN, que é, na minha opinião, a melhor referência sobre HTML assim, da internet. Então, por favor, usem o site da Mozilla, que ele é insano, é muito bom. Como joga a estrutura? Você quer saber o atalho, assim? Ou... Ah, o atalho é você pode só apertar HTML da tab e ele vai preencher para você. HTML 2.5 vai criar um arquivo HTML5 e tem mais alguns aqui. Tinha mais antes, mas esse aqui é desnecessário. Ah, uma coisa. Eu falei das diversas versões do HTML, né? Teve um tempo que o pessoal da W3C achava que o problema da web era a falta de padronização nos documentos. Lembra que eu falei que a gente não pode depender, mas o navegador consegue resolver alguns problemas por nós? Houve um tempo em que os webmasters decidiram depender disso e criavam sites todos quebrados, assim, com as tags faltando, para economizar espaço, tamanho de arquivo e tal. E acabavam criando um problema de visualização em diversos navegadores diferentes. Para resolver isso, inventaram o XHTML, que era basicamente um HTML com estrutura. Então, se não tivesse isso aqui fechado, se você usasse uma tag depreciada, esse tipo de coisa, o navegador não ia nem renderizar a página. Eu acho que dá para entender o porquê que isso não é mais utilizado. Bom, vamos lá. Gente, peço perdão, ainda estou resfriado pra caramba. Muito triste. Bom, no final das contas, a gente já fez a nossa primeira página HTML, mas esse aqui é um exemplo básico de HTML. A gente tem a tag meta ali, um título aleatório e um conteúdo qualquer na página. Eu já mostrei para vocês como visualizar esse conteúdo no seu navegador de preferência, então vamos avançar. Sobre organização, isso é uma coisa importante. Hoje em dia, como hospedar? Existe site free para isso? Existe sim, tem várias alternativas para hospedagem. Você pode usar serviços como o Vercel. Tem serviços de hospedagem gratuita via FTP, assim, aqueles servidores antigos, você conecta no server dos caras via FTP, manda o seu arquivo para lá, eles te dão uma URL e tal, mas tem uns esquemas muito mais simples de deploy hoje em dia, porque deixa eu mostrar um deles, por exemplo, é o Vercel, que eu gosto muito. Esse aqui é o serviço que eu uso para que eu usava, né? Porque meu site ainda não tá lá essas coisas, mas esse aqui é um serviço, um esquema de hospedagem bem legal. Eles têm um tier free bem generoso, assim, enquanto você não estiver trabalhando enquanto você não tiver um projeto comercial, você pode, tipo, subir o seu projetinho, ele, tipo, se você tiver, ele te dá uma URL, acho que é .vercel.app, alguma coisa assim, e esse serviço tem um esquema muito legal que é a integração com o GitHub, então, tipo, você integra ele com o seu repositório e todas as modificações que você fizer, quando você der push e subir um branch específico de deploy, ele já atualiza o seu site, é muito louco. Só que esse aqui é um pouco mais avançado. Serviço de hospedagem de, tipo, arquivo HTML, assim, eu acho que não é mais tão comum. Mas esse aqui serve para você hospedar projetos JavaScript e a gente pode criar um projetinho que renderiza uma página HTML simples, assim, tipo, só precisa fazer algumas configurações iniciais um pouco avançadas, assim, mas esse serviço é bom. Hospedagem de arquivo HTML eu não me recordo mais. Que o texto muda? Que o texto tipo, muda aleatoriamente, assim, ou que eles alteram? Uhum. Ah, quando sai? Tem o GitHub Pages também, é verdade. Se você usa GitHub, o GitHub Pages é um serviço muito útil.
é extremamente fácil, e esse é até mais simples do que o que eu tinha mostrado, né? É só você ter um repositório Git, só abrir um repositório, subir e fazer umas configurações, assim, aqui ele tem até o tutorial na página. Isso aqui é bem simples para você subir um arquivinho, ele te dá uma URL, acho que .github.io, é bem legal, boa. Muito obrigado. Quando sai da página, ah, sim, não, dá para fazer isso com JavaScript. Se não me engano, vamos ver. Deixa eu ver, document.title. Com o JavaScript, eu já vou ensinar isso aqui, vocês conseguem alterar qualquer propriedade. Isso é uma lição muito importante, assim, uma lição muito importante até com aspectos de segurança, assim, uma coisa que vai ajudar vocês a entenderem a dinâmica da web. Uma página, quando é baixada, ela é totalmente pertencente ao cliente, a quem está olhando. Tudo que tiver no arquivo HTML pode ser visto, pode ser editado. Eu posso vir aqui, por exemplo, e trocar o seu texto, posso apagar elemento, posso fazer o que eu bem entender, porque a página está no meu computador. Então, primeiro, se você tem o hábito de criar muito comentário, não coloque informações muito sensíveis nos comentários, porque eles podem ser vistos. Tudo que for secreto tem que ser feito no back-end, porque no front fica difícil. E você tem controle absoluto, assim. Se vocês já viram no Twitter, se vocês já viram um print do Twitter com um texto que parece absurdo, pode muito bem ser fake, porque a pessoa pode só abrir o Twitter e editar o texto lá, escrever o que ela bem entender e tirar um print. Então, enfim. Mas sim, é possível trocar o título do documento e você pode fazer isso com o evento JavaScript. Tem um evento que dispara quando o usuário troca de aba, assim. Você consegue ver quando ele vai e volta, e aí você pode fazer o que você bem entender nessa situação. Em marketing aparece uma carinha triste quando sai. Oh, isso é legal! É uma ótima ideia. Eu gostei. Bom, vamos continuar. Onde é que eu parei? Vamos ver. Organização de projetos é importante. Projetos web tendem a ficar muito complexos muito rápido, principalmente conforme eles crescem. No meu TCC da ETEC foi uns joguinhos em HTML, assim, um projetinho super bonitinho. Só que era basicamente um site, tinha uma parte de jogo e muita página HTML. Conforme o tempo passa, se você não se organiza, não se planeja, você pode acabar criando uns emaranhados de arquivos, assim, você pode criar umas bagunças. Então eu recomendo que vocês peguem o hábito de se organizar desde cedo. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é adicionar imagens no nosso projeto de forma local. E se vocês jogarem todos os projetos, todos os arquivos, CSS, todo o JavaScript, as imagens, os assets do seu projeto, tipo fonte, no meio do nada, você vai ter um problema muito grande, porque começa a escalar, fica ruim. Então eu recomendo fazer uma organização, e aí não importa muito qual estrutura que você vai seguir, o importante é que exista alguma. O arquivo principal do site geralmente é conhecido como index.html. Isso é uma herança dos tempos de Tim Berners-Lee, porque eles precisavam de um arquivo que era o ponto de entrada, assim, e aí eles decidiram que o nome deveria ser index, e o nome ficou para toda a eternidade. Então, de forma geral, index é o ponto de entrada do seu site. E aí você pode criar uma pasta para imagens, uma pasta para JavaScript, uma pasta para arquivos CSS. Você pode ir se organizando e destrinchando esse tipo de coisa. Subpastas não são ruins, você pode criar as pastas que você quiser. O importante é ter alguma organização, e essa estrutura que eu tento seguir. Então, nos exemplos, vocês vão ver que eu tomo cuidado para manter os arquivos separados se o exemplo vai ficar muito grande, então é importante vocês pegarem esse hábito.
E agora a gente faz uma pequena introdução de vários elementos HTML aleatórios. Essa não é uma lista extensiva, assim, exaustiva, perdão. Então, existem muito, como vocês viram, existem muitos mais elementos HTML do que os que eu vou mostrar para vocês. Esses são alguns dos principais escolhidos por mostrarem funcionalidades diferentes, assim, do HTML, tá bom? As tags H1 a H6 são textos de título. Eu vou depois fazer um arquivinho mostrando todos eles. Mas são elementos de título, eles vão basicamente mostrar destaque, assim. São níveis decrescentes de prioridade no título, tá bom? EM e Strong ênfase. O EM é itálico, o Strong é negrito, EM também pode ser substituído por I, pela tag I, e Strong pode ser substituída pela tag B. Só que HTML5 meio que depreciou aquelas outras duas e agora a gente usa EM e Strong. Import cria elemento de formulário, a gente vai brincar bastante com formulário com JavaScript, mas no futuro. Mas por enquanto eu vou mostrar só como fazer um formulário simples. IMG insere imagens e fonte, como eu mostrei, customiza a fonte, só que a tag fonte a gente não usa, porque CSS existe para resolver justamente esse problema, tá bom? Uma coisa que a gente tem que negociar, uma pausa, um parênteses aqui, a aula é das 7 às 11, se não me engano, e eu gosto de fazer uma pausa no meio, para todo mundo relaxar, porque ninguém merece ficar 4 horas sentado na frente do computador. Então, geralmente às 8h40, assim, horário negociável, mas geralmente às 8h40, às 10, e boa, muito obrigado, tá vendo? Eu já ia dar 1 hora a mais de aula. Calma, não vou prender vocês aqui. Mas então a gente vai fazer uma pausa às 8h40, voltar às 9 e ficar até às 10, tá bom? Eu tô muito emocionado, gente, tô empolgado, perdeu. Bom, continuando. Acho que é porque a aula na FATEC era até às 11 e eu tô tão acostumado. Enfim. Exemplos de uso, assim, de tags aleatórias. Elementar também posso. Então, é importante, gente, é importante. Saúde mental. Belezinha. Não precisa comer, dá pra pular. A gente se alimenta de conhecimento. Bom, exemplos básicos de uso. H1, H2, H3. Quando eu disse de H1 até H6, é isso que eu quis dizer. São 6 tags diferentes que fazem essencialmente a mesma coisa em níveis diferentes de ênfase. A tag IMG precisa de algumas propriedades básicas. A primeira é src, que mostra a origem, que é a origem do arquivo, da imagem que você quer mostrar. O formato não importa muito, pode ser PNG, pode ser JPG, pode ser BMG, quase qualquer coisa o navegador consegue renderizar. Se a gente quiser estilizar a imagem só com HTML, a gente tem que definir altura e largura também. Lembram quando eu disse que algumas propriedades, que atributos não precisam, valor de atributo não precisa ser com aspas. Se o valor é só não tem espaço, não tem caractere especial, é só uma string simples, você pode omitir as aspas, mas de novo não faremos isso. Via de regra, usaremos aspas. E a tag input é usada para criar uma variedade de inputs, né, de elementos de formulário. E o que é renderizado é determinado por esse atributo type aqui, que serve essencialmente para descrever qual o tipo do input. Pode ser texto numérico, pode ser data, pode ser cor, pode ser uma porrada de coisas. Assim. E placeholder é uma propriedade particular, e essa é uma propriedade também exclusiva dos inputs, que é o textinho que fica dentro, antes de você digitar. Exemplos facilitam a nossa vida. Então, vamos fazer exemplos. Allow it. Vamos, ao invés de fazer isso aqui... não, chamar isso aqui de sintaxe, né? Que fica mais
descritivo. Vou copiar descaradamente aqui. Infelizmente, eu não sei usar aquele atalho que muda os negocinhos todo ao mesmo tempo, então a gente vai fazer na mão como um bom programador. Só para dar uma diferenciada, assim. Vamos colocar um input, type text aqui, um placeholder qualquer. Deixa eu ver o que mais a gente pode... mostrar um button aqui, por exemplo. Copy path. Bom, então partamos aos exemplos. Como vocês podem ver, o navegador tem uma certa estilização padrão. Ele inicialmente estiliza sua página da forma como ele bem entender, e é nossa responsabilidade dizer para o navegador que ele está errado e que as coisas precisam ser diferentes. Vocês vão ver que os elementos H1 são renderizados progressivamente menor, isso determina de tamanho progressivamente menor. Isso é determinado pelo navegador, assim, pela utilização padrão do navegador, e vai ser diferente de navegador para navegador. Algumas dessas propriedades são até configuráveis pelo usuário. Mas isso não é muito importante, CSS sobrescreve quase tudo. Então, essa hierarquia visual, assim, tamanho de fonte, peso e tal, é basicamente arbitrária, e você pode fazer o que você bem entender com CSS. Se você quiser, você pode deixar o font size enorme aqui e ninguém vai se importar. Isso aqui é um elemento de input, é isso aqui que faz com que a gente possa interagir com a página. O placeholder é esse valor que fica aqui dentro. Então, se vocês alterarem essa desgraça, tem qualquer coisa, e assim que o usuário digita, ele desaparece. E isso aqui é um botão que faz absolutamente nada. Existem, como eu disse, muitos outros elementos. Esses aqui são alguns básicos, alguns simples. A gente vai fazer alguns formulários assim no futuro, então vai dar para ficar um pouco mais acostumados. Vamos lá. Esqueci da imagem, mas tudo bem. Eu deixei isso como exercício ao leitor. Bom, elemento input é basicamente o que eu mostrei, coisas interativas. O type descreve o tipo do campo e o name determinam o nome name determina o nome da variável que vai ser enviada para o servidor. Isso aqui é para uso de formulário, exclusivamente. A gente vai fazer uns exemplos disso, mas mais quando for mexer com JavaScript, então por enquanto eu não vou entrar em form particularmente. A gente vai focar só nos elementos mesmo. E eles podem ser legendados usando uma tag especial. Essa foi criada no HTML5, ela é relativamente nova, é label, que serve basicamente para determinar que algum texto é a legenda do campo, é o subtítulo do campo, pode ser uma porrada de coisa. Esse tipo de atributo, esse tipo de elemento, é usado mais por leitores de tela. Então, quando leitores de tela, quando alguém com deficiência visual estiver acessando a sua página com leitor de tela, o leitor precisa saber qual é o título do campo para dar as informações certas para o usuário. E a tag label e muitas outras da web semântica são usadas para esse tipo de funcionalidade. Isso. Coisa super importante para a gente, porque a web é para todos, né? O elemento form determina uma região que tem campos interativos que vão ser enviados para o servidor. Formulário de login, formulário de contato, todo tipo de informação. Toda vez que você precisa que uma informação do usuário seja enviada para algum servidor, ou seja, toda vez que você precisa que uma informação seja inserida pelo usuário, campo de busca, por exemplo, do Google, você precisa de um form. Ele tem uma funcionalidade, ele é um elemento com uma funcionalidade bem particular, ele não é estilizável, ele não aparece na tela,
visualmente, mas ele é usado para organizar quando a gente estiver fazendo interação com o servidor, tá bom? Tem dois atributos bem importantes. O action determina o destino, então a URL que vai ser enviada, e o método define o método HTTP usado. Métodos HTTP são... A gente vai entrar um pouco mais a fundo no HTTP mais para frente, porque ele é meio complicado, mas métodos HTTP são basicamente tipos de requisição que são feitas para um servidor específico. Existem 6 métodos diferentes assim, na especificação do HTTP. Get, post, put, patch, delete e option. Esqueci de algum, enfim. Mas o navegador só implementa... Navegadores, de forma geral, só implementam 2, get e post. Qualquer outro método HTTP que você quiser implementar vai ter que ser feito via JavaScript. Porque o form não tem capacidade de fazer requisições de outros métodos que não get e post. A gente já fala um pouquinho. Isso aqui é um bom exemplo de um formulário. Perdão. Você delimita primeiro ele, abrindo o tag form, fechando o tag form. Dentro dele vão os seus inputs. Isso é importante, o input precisa estar dentro do seu formulário para ser enviado automaticamente. E esse label aqui tem essa propriedade for, que tem que ter o mesmo nome do... Perdão, é o ID. Tem que ter o mesmo ID do input. Como vocês podem ver, isso aqui não vai funcionar. O label não está associado ao input, mas isso é um detalhe de implementação. Assim. Esses dois atributos aqui são os que eu comentei, action e method. Action mostra para onde mandar a requisição, e aqui pode ser uma URL. Nesse caso aqui, como é o nome de um arquivo, ele vai fazer a requisição para o mesmo servidor atual no arquivo determinado ali. Mas a gente, nesse caso, é um arquivo PHP que vai fazer alguma coisa, não importa muito, mas o importante é que isso aqui pode ser uma URL e tal, pode ser qualquer coisa. E o método, a gente determina get ou post, não tem outras opções. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês de formulário funcionando, porque é importante. .html, né? Vamos apagar este aqui. Bom, eu vou colocar vou criar uma action para o google.com. Método vai ser get, obviamente. A gente vai botar um input aqui do tipo text com o nome que. Isso aqui é coisa do Google, já explico o que a gente vai fazer. E o ID vai ser que também. A gente vai colocar um label aqui. Eu não expliquei o atributo ID. O ID é o identificador único de um elemento. Ele é usado muito para CSS e JavaScript, para você poder identificar elementos HTML muito específicos dentro de um documento inteiro e não precisar ficar buscando assim dentro do documento. A gente vai ver uns usos muito legais para ID e classe, faz basicamente a mesma coisa no futuro. Por enquanto, é importante saber que o ID é usado para associar um input a um label, se eu não estou errado. É isso aí, ó. Aqui, faça submit. Bom, agora a gente vai copiar este arquivinho aqui. O que cada método faz, a gente vai dar a gente tem uma aula extra, mais ou menos no final, sobre HTTP, e aí a gente pode falar dos métodos HTTP mais a fundo. Mas essencialmente, assim, ó, bem por cima, eles não têm função específica. Eu errei, nossa, esqueci do head, esqueci do trace. Eles têm funcionalidades não muito bem específicas, assim.
Eles não fazem porque quem faz algo é o servidor. Alguém, quando estava... Tim Berners, na verdade. Quando estava definindo o HTTP, ele determinou que esses seis métodos seriam utilizados. Alguns foram criados no futuro. Eu acho que o head não existia na época dele e tal. Tem algumas coisas que foram adicionadas, mas via de regra, esses aqui são os métodos. Não importa qual método você vai mandar para o servidor, importa o que o servidor vai fazer com ele. Então, tudo que eu vou falar a partir de agora é basicamente teoria. Na teoria, um método GET serve para recuperar a informação do servidor, o método POST serve para adicionar a informação do servidor, o PUT e o PAT servem para atualizar, só que de forma ligeiramente diferente. Assim, o PUT, teoricamente, é usado para sobrescrever e o PAT é usado para alterar mesmo. O delete é para deletar e o head é para pegar só os cabeçalhos da requisição HTTP, que a gente vai falar um pouco depois. Tem alguns outros aqui que não são muito utilizados. O trace é usado para diagnóstico, o options é usado para O options é usado pelo navegador para fazer algumas verificações de segurança da origem, do destino da requisição. Ele faz um per-flight antes de fazer requisições muito importantes. E o connect serve para criar sockets. De novo, isso aqui é só na teoria. O servidor pode responder da forma como ele bem entender a qualquer método do HTTP, mas na teoria, sim, eles devem ser utilizados dessa forma. No caso de formulários HTML, a gente vai usar só get post. Teoricamente, o get serve só para pegar e o post serve só para adicionar. Só que eles fazem essencialmente a mesma coisa no final das contas. Quer dizer, não essencialmente a mesma coisa, mas no caso do formulário, eles fazem essencialmente a mesma coisa. Vocês vão ver a diferença é como eles mandam as informações. Então, aqui nesse caso, ficou clara a dúvida? Eu respondi sua dúvida, Rafa? Nesse exemplo aqui, por exemplo, top. Por nada de Espanha. Nesse exemplo aqui, a gente criou um formulário bem simples que manda uma requisição para o site do fucking Google. Então, se eu digitar alguma coisa aqui... Ih, rapaz, espera aí, perdão. Pronto, agora sim. Mas é Google/search, perdão. Gosto de digitar coisas aleatórias no Google e descobrir o que aparece. Enfim, nesse caso aqui, eu estou mandando uma requisição para http://google.com/search. Essa aqui é a tela de resultado de busca do Google mesmo. Como eu estou mandando o método get, a requisição está sendo enviada mandando o parâmetro na requisição. Então, se vocês virem aqui, eu dei o nome desse input de quê? Então, ao apertar em buscar, são os redirecionados para google.com/search com esse atributo que é aqui. É isso que o método get faz, essencialmente. Fazer, entre grandes aspas, assim, fazer uma requisição enviando dados como parâmetro da URL. Se você alterar isso aqui para post, ele não vai mandar isso aqui, ele não vai mandar essa informação na URL e sim no corpo da requisição. Essa é uma distinção que só existe, que só faz sentido quando a gente fala em HTTP. Vamos ver ele um pouco mais para frente. Mas se eu clicar aqui, não acontece absolutamente nada, porque o Google não espera um corpo na requisição. Ele espera que a query de busca seja enviada como query parameter. Se o Google quisesse, eles poderiam ter implementado isso, mas eles não implementaram, então não funciona. Beleza? Alguma dúvida aqui? Então, vamos lá. A gente vai precisar falar um pouco de URI. Aqui, ó. Quero uma imagem mostrando os pedaços aqui, ó. Uma URI é determinada... Ignorem essa distinção aqui em cima. A gente pode... que são distinções conceituais, né? Bom, uma URI é determinada... Ela é composta, na verdade, por algumas partes. A primeira é o protocolo.
Como vocês podem ver aqui, na maior parte dos sites vai ser HTTP ou HTTPS. Isso aqui significa que a gente está acessando um recurso via tal protocolo. Se a gente estivesse acessando um servidor FTP, isso aqui seria FTP. Já respondo essa da segurança. A segunda parte é o host, que na verdade, devia ser o IP do servidor que você está. Ignorem. É válido? Ah, só tirar esse zero. O host, na verdade, é o IP do servidor que a gente quer acessar. Graças à maravilha do DNS, que é um outro protocolo, outra coisa, depois a gente conversa, a gente consegue escrever um texto aqui e o seu navegador sabe qual IP da máquina que ele tem que acessar pelo nome que a gente dá bonitinho lá, Google, alguma coisa. Não sei se dá para ver aqui, mas tem 2 pontos, alguma coisa. Isso aqui é a porta. Toda a conexão é feita em um socket, que é composto por um host e uma porta. Existe um número praticamente infinito de portas em cada computador. E aí alguns protocolos usam portas específicas como padrão. O HTTP usa a porta 80 como padrão, então a gente pode omitir, por isso que você não precisa colocar google.com/80, porque via de regra, toda conexão HTTP é feita via porta 80. E aí a gente pode omitir da URL. Aqui pode ser qualquer número, se vocês estiverem rodando um projetinho local, vocês vão provavelmente colocar localhost 2.8080, 3000, alguma coisa, enfim, vocês podem inventar. Depois da primeira barra vem o caminho. Se vocês virem nisso aqui, ó, file 2 é o protocolo. Essa terceira barra aqui é dizendo que a partir daqui começa o caminho. E vocês vão ver que no caso de eu estar abrindo um arquivo local, é o caminho dentro da minha máquina. É essencialmente isso que a gente está fazendo lá no google.com/search. Porque dentro do Google tem uma página que responde a uma página localizada aqui, nesse caminho search, que responde a nossa busca bonitinha. Muitas URLs você vai ver essa interrogação aqui, e tudo depois da interrogação deixa de ser o caminho e se torna query string. Query string é basicamente um conjunto de parâmetros enviados por qualquer motivo para o URL, para o servidor. O servidor pode pegar esses chave-valor aqui da string da URL e fazer o que ele bem entender. No caso, o Google espera um parâmetro chamado que tem o que você está procurando, a string de busca, e ele usa isso para fazer a busca dele. Daqui para cá, depois essa hashtag aqui é ignorada pelo parse do servidor. Então isso aqui geralmente é usado para informações que são necessárias localmente na página, assim, é um pouco mais complicado, vocês podem ignorar, mas via de regra, query string é uma série de informações que você envia. É chave-valor separado por igual e sempre cada chave-valor é separado por um e-comercial aqui. Vocês vão ver isso constantemente. A Amazon, por exemplo, usa query parameters para te traquear, para acompanhar a sua navegação pelo site deles. Tem uns negocinhos, várias coisas legais que você pode fazer com query parameters. Eu já peguei o IP do meu amigo colocando num encurtador de link que aparece e fecha. Caramba, você é um hacker? Muito bom. Sobre a segurança do método POST. A gente vai ter que entrar num outro assunto, assim. Método Lucas. A gente vai ter que entrar num outro assunto. Diferença de HTTP para HTTPS. Então, deixa eu mostrar uma imagem simples de uma requisição HTTP só para aqui, ó. Uma requisição HTTP é basicamente um monte de texto que você transforma em binário de alguma forma mágica e manda para um servidor via cabos. Aí o servidor vai lá, pega todos esses números, transforma em texto e interpreta, ele lê. A gente, de novo, vamos entrar mais a fundo no futuro, só uma visão geral.
Requisições HTTP são separadas em duas partes. Os cabeçalhos e o corpo da requisição. Perdão, aqui o corpo da requisição. Isso aqui é a resposta. Ou é outra requisição? É outra requisição. Enfim. O corpo, os headers da requisição falam o primeiro método, o caminho, a versão do protocolo. A gente está em HTTP 2 hoje em dia. Já tem boatos do HTTP 3. Via de regra, o HTTP 2 flopou, não fez muito sucesso. A maior parte das pessoas está no 1.1 ainda. Tem uma porrada de outras informações aqui, mas a mais importante é o caminho aqui. Lembram... Caramba, eu vou ter que voltar aqui. Isso aqui dá. Tentar reaproveitar a aba. Tudo da barra para lá é enviado para o navegador, na requisição. E o cabeçalho da requisição é visível para todo mundo, porque eles precisam saber para onde a requisição vai, certo? Então, qualquer pessoa que estiver olhando a sua rede ou acompanhando os pacotes da rede vai ver o cabeçalho da requisição. E, possivelmente, o corpo, se você estiver usando HTTP. HTTPS é uma versão atualizada do protocolo que usa uma chave de encriptação, para codificar o corpo da requisição, mas não os cabeçalhos. Então, o que acontece quando você está usando HTTPS é que quem está observando os pacotes na sua rede só vai conseguir ver a parte de cima, só o cabeçalho. Sabe para onde vai, mas não sabe o quê. Se vocês olharem aqui, vocês lembram que o Google usa Query Parameter para... Usa Query Parameter para saber para onde você vai buscar. Se isso for a senha do seu banco, por exemplo, qualquer um que estiver acompanhando, ou então, mesmo que não esteja nem no Query Parameter, se você estiver usando HTTP simples, qualquer um que estiver observando a sua rede, acompanhando os seus pacotes, vai conseguir ver absolutamente tudo que está na requisição e isso pode até te prejudicar. Então, o post é mais seguro se você estiver usando HTTPS, porque aí o corpo da requisição fica todo escondido, você não consegue decodificar. E é isso. Faz sentido? Tudo que está na URL é visível, tudo que está no corpo da requisição não é, se você tiver com HTTPS. Então, assim, post é mais seguro, via de regra. Assim. Respondi a dúvida? Meu amigo. Vamos lá, deixa eu ver onde eu parei. Isso aqui, beleza. Disponha. Listas são atributos, são elementos um pouco mais curiosos, assim, eles são mais visualmente bonitinhos. Vamos. Existem dois tipos de listas, ordenados e não ordenados. Eu vou mostrar a distinção, mas ela é essencialmente visual. Para criar uma lista ordenada, você abre a tag OL de Ordered List e cada elemento é um LI. Cada item da lista é um elemento LI. Mesma coisa para não ordenadas, a única distinção é a tag inicial. Listas podem ser usadas para diversas coisas, entre elas mostrar listas. A segunda coisa que você pode fazer com elas é criar menus, mas a gente não vai cometer esse crime ainda. Então, nossa, não, calma. Uma coisa muito interessante é que listas podem ser aninhadas. Lembram do alinhamento? Então, se agora a gente atualizar esta página cita... Opa, não é esta, é esta aqui. Bom, a primeira é uma lista ordenada, então ela começa do 1, vai até o infinito. E a segunda é uma lista não ordenada e ela é só bolinhas, assim. Se você trocar esta aqui, a outra coisa que você pode fazer. Para ordenada, enfim, só para mostrar uma não ordenada. Bolinha, bolinha. Se fosse ordenada, teria 1, 2, 3, 4, etc, etc, etc. Bom? Vou botar nesse aqui, porque esse aqui é mais para exemplos. Aí, boa. Beleza. Tabelas são divertidas. Elas, na verdade, são o fundamento do design de websites antigos, assim, dos anos 90 e até os 2000 e alguma coisa antes.
de web responsiva ser uma preocupação importante. Então, vamos lá. Tabelas são determinadas pela tag table, bem descritivo. Cada linha é determinada por um elemento tr, e cada não é coluna. Porque não é no caso a coluna, é o item da linha, sabe? Tipo, porque você pode ter a quantidade diferente de coluna em cada linha por algum motivo abstrato. Cada divisão, cada célula, boa, muito obrigado. Cada célula é determinado por esse elemento td, mas você pode usar th de theader para criar um especial, assim, um bonitinho, que parece um cabeçalho. Então, vamos fazer um exemplo rápido e aí a gente já vai para o nosso almoço. Nossa, nada como esses exemplos genéricos, né? Que a gente pode simplesmente repetir isso aqui várias vezes. Vocês vão notar que o navegador faz o favor de alinhar tudo por nós, assim, ele faz bastante trampo no nosso lugar. Tem algumas coisas... os elementos TH têm estilização padrão, geralmente eles ficam negrito, com umas corzinhas diferentes. E vocês vão ver que cada elemento aqui fica no seu espaço bonitinho. Se uma coluna ocupar espaço demais, o navegador faz o favor de alinhar tudo por nós. Então a gente não precisa se preocupar com alinhamento particularmente, nem com a largura de cada coluna. Isso aqui, na verdade, foi o fundamento assim, da criação de layouts bem antigos, aqueles quadradões de sites feios pra caramba. Eram todos feitos com tabelas, assim, umas tabelas alinhadas dentro de outra tabela para criar a estrutura do site. Era uma insanidade. E-mails são até hoje feitos essencialmente do mesmo jeito. Assim, os caras, como e-mails podem ser visualizados em uma variedade de dispositivos e alguns que podem não suportar funcionalidades muito avançadas de CSS e tal, os caras... Padrão de mercado é criar e-mail corporativo, esses que você recebe de newsletter, de propaganda, confirmação da Amazon, de compra online, qualquer coisa assim. Geralmente os e-mails são feitos com tabela porque eles aparecem sempre da mesma forma, independente do dispositivo. É um pesadelo de mexer, mas de mexer do ponto de vista do programador, claro, mas funciona e torna as coisas mais ou menos coerentes, tá bom? Alguma dúvida? Bom, a gente vai... Vamos ver se vocês têm dúvidas. Mas agora a gente vai fazer uma breve pausa. A gente volta em 20 minutinhos. Tomar uma água, comer, é importante. Que bom, gente. Tem sim. Acho que é só apertar. Tá aqui, gravação. Bom, vamos lá. Listas. Tiramos as letras de listas. Tabela, é verdade. Tá. Isso aqui é um exemplo de tabela. Table, tr, td, th, tudo bem. Tem alguns atributos exclusivos de tabela que não são muito utilizados, mas que são úteis para debugar e para entender mais ou menos como tabelas são renderizadas. Vocês podem pegar mais informação na documentação da Mozilla, mas um exemplo dessas é border. É uma propriedade que você pode colocar, se não me engano, a cor, o tamanho, o estilo de uma borda, ele cria para você automaticamente uma borda ao redor da tabela. E como eu disse no exemplo anterior, deixa eu já mostrar aqui para vocês, mas as linhas e colunas podem ser estendidas, as células podem se esticar, então você pode, por exemplo, mergear duas colunas de uma linha ou mergear duas linhas inteiras. Mergear é uma palavra terrível, né? Enfim, e isso a gente faz com as propriedades col e row span. Col span faz com que uma célula ocupe mais de uma coluna e row span faz com que uma célula ocupe mais de uma linha.
A gente não vai usar muita tabela, assim, porque existem formas mais modernas de fazer layout, mas elas são úteis para fazer listagem de dados, particularmente, e para isso vocês vão precisar usar Cospan e Rospan eventualmente, vai saber. Esse aqui é um exemplo um pouco mais complexo de tabela, deixa eu mostrar esse para vocês, que esse é interessante. Copiar o código aqui, porque isso também é complicadinho de fazer na mão. Compartilhar aqui, um momentito. Aqui, então, este exemplo aqui de baixo é um exemplo de tabela com rowspan e cospan. Uma dica muito legal é o inspecionar elementos tem esse botãozinho aqui no canto que serve basicamente para você selecionar um elemento. Ele mostra vários valores, vários atributos importantes, como, por exemplo, o tamanho do elemento em pixels na sua tela. Então, vocês podem ver que esse TH tem 15,55 pixels de largura por 23,2 pixels de altura. Essa célula particularmente aqui ocupa duas linhas, porque a gente colocou a propriedade rowspan2 aqui nela. Se fosse 3, ia quebrar totalmente o layout. Mas funciona. Mesma coisa para este elemento aqui. Cospan2 faz com que ele ocupe duas colunas. Se a gente colocasse um 3 aqui, não ia acontecer absolutamente nada, porque não tem mais uma coluna só se a gente criasse outra aqui no TH, tá bom? Isso é mais ou menos como funciona. Quando eu disse que sites podem ser desenhados usando tabelas, eu não estava brincando. O menu superior aqui, por exemplo, a parte de cima do menu do site todo pode ser uma linha só com cospan enorme, e o menu lateral aqui é a mesma coisa, uma célula com rowspan enorme. Por isso que grande parte dos websites mais antigos, assim, tinham essa estrutura de um menu superior com um menu lateral, porque é fácil de fazer isso com tabelas, tá bom? Isso aqui, os meus slides têm uma série de desafios assim que eu criei na época em que a aula era presencial. Fazem 4 anos. Então, via de regra, eu dou um tempinho para vocês experimentarem e criarem o seu próprio site. Assim, um tempo para vocês exercitarem, mostrarem as coisas que vocês fizerem e tirarem dúvida prática. Assim. Deixa eu ver se a gente tem mais algo. Tá, esse slide é só isso. Como a gente está em trampo remoto, eu acho que é mais viável a gente fazer esse tipo de desafio, e eu queria saber se vocês estão interessados nesse trecho da aula de fazer exercício prático assim e tirar dúvida comigo. Pode ser dúvida sobre qualquer coisa. Então eu vou. Vocês já estão se manifestando? Nossa, vocês são animados. Beleza. Então é isso aí. A ideia é criar uma página no seu computador, seja ela sobre o que for, com o conteúdo que vocês quiserem. Vocês podem usar todas as tags que eu apresentei hoje, mas também devem pesquisar tags novas e coisas diferentes para vocês. Vocês decidam o que querem fazer e eu vou lhes ajudar com os elementos HTML e as propriedades necessárias. Vamos fazer sobre input. Input é importante, é legal. Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O Humberto provavelmente vai focar em fazer um formulário. Você tem alguma dúvida particular, Humberto? Ou você quer só ver o que mais é possível fazer? Deixa eu aproveitar e já introduzi-lo. Dar um auxílio aqui. Sobre inputs, negócio rápido. Documentação da MDN. Como disse, essa documentação é insana de boa. Eles têm esses trechos de exemplos práticos aqui com HTML e CSS do ladinho que você só precisa editar e ele aparece aqui do lado depois de um tempinho de atualização, então é bom para vocês brincarem se vocês quiserem.
Essa aqui é uma lista não extensiva dos tipos de input que podem ser criados, tá bom? Um input pode ser um botão, isso aqui cria um input do tipo botão. Geralmente é usado para enviar o formulário. Checkbox é um tipo particular de input, que é esse quadradinho, que você pode selecionar vários, sabe? Com uma lista de interesses ou algo do gênero. Cor é um seletor muito interessante. A observação. O seletor de cor aparece assim para mim, mas porque eu estou no Mac. Então ele vai ser totalmente diferente dependendo do seu navegador, tá bom? E do seu sistema operacional também. No macOS, o seletor de cor funciona assim, mas no seu com certeza vai ser diferente. Então não se assustem, tá bom? Isso acontece com grande parte dos elementos, ainda mais com o seletor de cor, porque esse é complicado, assim, tem várias opções. Mesma coisa para o de data, que no Mac, no Firefox, no Mac, ele cria esse calendário aqui no canto, mas pode ser que no seu navegador só seja um input normal, assim, pode ser que isso aqui vire um input de texto. Não se assustem. Por isso que vocês não veem esses elementos muito comumente. Esses não são, esses que criam interface além do próprio elemento são bem complexos, são bem dependentes do computador do usuário e de diversos outros fatores, então a gente tende a não usar mais para efeitos de estudos, são exatamente úteis. Por exemplo, esse datetime local. Esse é um seletor de data extremamente específico, ele te deixa selecionar uma data e uma hora dentro do horário local do computador do cara. Então, enfim, tem cada computador, cada navegador vai implementar isso aqui de uma forma diferente. Pode ser até que isso aqui nem apareça. Pode ser que no seu computador esse datetime local seja só um seletor de texto. Não se assustem, tá bom? O de e-mail é exatamente a mesma coisa que um seletor de texto normal, mas ele tem validação automática. Então, dependendo do navegador, ele mostra umas mensagens de erro. Aqui, ó. Tá vendo essa mensagenzinha que tá no hover? Por favor, insira um e-mail. Isso acontece porque eu tô no meu computador. No seu pode ser que não aconteça, pode ser que fique vermelho e tal. Isso é diferente. File é um seletor de arquivos, ele abre o seletor do seu computador. Te deixa selecionar um arquivo qualquer. Hidden é um input escondido mesmo. Ele serve mais para enviar informação que o usuário não insere, sabe? Informações secretas. Não, mentira, secreta não, mas informações locais, assim. Olha que criativo. Isso aqui é um input de imagem. Bonito, né? Não faz nada no meu computador. Tem uma série de outros que não são nem implementados, às vezes. Esse seletor de mesa, assim, só te deixa selecionar um mês, mas como não está implementado no meu, posso inserir qualquer coisa. No seu pode ser que abra um seletor, sei lá. Number é exatamente a mesma coisa. Ele te deixa selecionar um número e em alguns lugares ele te implementa esses botõezinhos aqui, ó, para aumentar e diminuir. Password é legal, porque ele é um seletor de texto que só esconde tudo que você digita, mas o valor ainda é acessível com o JavaScript e na hora de enviar. Radio Button é quase a mesma coisa que o checkbox, ele é redondinho. A diferença do Radio Button e do checkbox é que quando tem vários, o Radio só te deixa selecionar um, o checkbox só te deixa selecionar vários. No WhatsApp, os caras implementaram errado. Nossa, se você cria um poll no WhatsApp, no aplicativo do WhatsApp, ele coloca um Radio Button, o botão é redondo, mas você pode selecionar vários. Isso me confundiu horrores, gente. Range é um de alcance, esse aqui é mais ou menos, esse aqui é implementado em grande parte. Ele é um valor numérico entre um mínimo e um máximo que você define. Reset é um botão que reseta o valor do formulário automaticamente. O search não é tipo um seletor de texto que não quebra a linha. Nada demais. Submit envia. Telefone é um seletor de telefone, mas não está implementado, não faz nada. Text é text. Time. URL, mesma coisa que o e-mail. Ele tem umas validações, assim, se você não coloca uma URL válida, pode ser que ele mostre uma mensagem de erro e etc. Tá bom? Vou dar essa documentação aqui para vocês, porque o Humberto vai gostar. Que parte que vai no action e tal. No curso você ensina a criar. Não ensina a criar um formulário para arquivar informações arquivar informações para salvar informação, porque o curso é de front-end.
Mas eu sempre me emociono no final e ensino um pouco de Node.js para a gente fazer uns servidorzinhos em JavaScript, porque é uma linguagem que vocês já vão ter aprendido. PHP não é minha praia, e a instalação é um pouco complicada demais para o meu gosto, mas a gente faz um pouco de servidor, sim, no futuro. Sobre a parte do que vai no Action, tá? O Action do formulário é o destino da requisição. Se você tiver um servidor, você pode colocar o que você quiser aqui dentro, ele vai mandar a requisição para o seu servidor. Se o servidor estiver hospedado no mesmo lugar que a página HTML, você só precisa colocar o caminho da URL aqui, que ele vai fazer isso automaticamente. O que você vai colocar aqui depende do tipo de servidor que você tem. Se for um projeto PHP, você provavelmente vai ter um barra alguma coisa, .php aqui, ou se a gente, no nosso caso, a gente vai estar com Node, e no Node você não precisa colocar a extensão na mão, então eu crio uma URL, você cria um caminho lá no seu servidor, e o Action vai apontar para ele, mandar todas as informações lá para o servidor, fazer o que ele quiser. Mas aqui é o caminho, depende de como está implementado o seu back-end. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, eu estarei aqui dia e noite. Podem fazer os seus exercícios. Se você não estiver interessado em fazer um exercício ou algo do gênero, não tiver dúvida, vocês pode... Tem que configurar a chamada. Não vou esquecer disso. Vou fazer isso agora rapidinho. Qualquer coisa, vocês chamam. Beleza? Respeito. Senão vou esquecer. Introdução extremamente curta a Git. Para subir alguma coisa no GitHub, você precisa se cadastrar nesse site bonito pra caramba aqui. Venha nesse botão maisinho, novo repositório. Aqui você pode dar o nome que você quiser, é a única informação obrigatória. Só da Create Repository ele vai criar para você. Agora eu tenho esta pasta que eu quero transformar num repositório Git. Então, depois de instalar o Git, isso se você está no Windows, pode ser... Se você está no Windows, você vai precisar usar o Git SM aqui, ou fazer alguma maracutaia lá com aquele negócio do Windows que deixa rodar código Linux, mas eu não sei mexer com ele. No Mac, se não me engano, o Git está em algumas versões, entre grandes aspas, alguns sistemas operacionais baseados em Linux já tem Git instalado, outros não, você precisa ver, e aí cada um tem sua forma particular de instalar. O macOS, se você não já tiver instalado, provavelmente tem, aí você pode seguir o mesmo processo. Depois disso, o git init vai criar um repositório, git status vai mostrar isso aqui, git add te deixa adicionar coisas, git status te deixa ver que essas coisas foram adicionadas, git commit -m mensagem aqui, pode ser qualquer mensagem, tem uma padronizaçãozinha, mas enquanto não precisa. Enter. Isso aqui não vai aparecer para vocês, mas eu tenho uma chave para assinar os meus commits. E aí você... Na verdade, todos os comandos estão aqui. E aí eu vou copiar descaradamente este aqui. Que vincula esse meu repositório local com o repositório deles. E é só da git -1. Push -1. E aí, quando atualizar essa página... as coisas que eu subi aqui. Então, agora isso aqui é um presente para vocês. Wine. Não precisa do Wine para isso, porque o Git foi criado pelo Sr. Stankin. É o criador do Linux, mano. É o mesmo maluco. Linus Torvalds, isso aí. E é basicamente Linux. Então, geralmente já tem instalado, então para instalar é tipo apt-get install git, negócio assim, super rápido. Isso é mais ou menos o que o Git Desktop faz para o Windows. Isso aqui é exatamente o que o Git Desktop faz para o Windows. Não, peraí, você está falando
do Git SCM ou dos comandos que eu rodei. Tem uma distinção. Demorei muito para entender o Git. Eu também demorei. Tenho a tristeza de falar isso. Mas resolução de conflitos, majoritariamente, é um problema muito chato de resolver com o Git, cara. Tipo, hoje em dia eu tô acostumado. Quando você tá no workflow, assim, é mais simples. Mas no começo, cara do céu. Para subir repositórios pro GitHub. Cara, eu nunca usei o Git Desktop, mas provavelmente é isso que ele faz. Deixa eu ver. Isso mesmo. Tipo, essencialmente isso aqui é uma interface visual para rodar os mesmos comandos que eu rodei na mão, sabe? Ele vai te dar umas facilidades assim para resolver conflito, para ver o histórico e tal, mas eu faço tudo no dedo porque eu sou de FEG, né? Só usei esse, mas acho melhor. Então, cara, eu recomendo aprender Git com linha de comando mesmo. Porque vai te ensinar como o Git funciona. Se você nunca viu o Git na vida e roda e aparece a interface com os negócios coloridos, você aperta nos botões, assim, faz tudo acontecer, eu acho que você não pega o fundamento, sabe? Mas eu sou meio purista, assim, eu sou chato com isso. Mas cara, linha de comando facilita demais. Quer dizer, a interface visual facilita mais, mas a linha de comando te ensina o que o Git está fazendo, sabe? Se você não entender o comando básico, vai parecer tudo magia, assim. There Lie Dragons. Como eu abro esse campo no VS Code? Deixa eu mostrar. Isso aqui no VS Code é um terminal. Se não tiver aberto por padrão, eu acho que Ctrl backtick. Ou você vem aqui, terminal. Isso aqui vai abrir um novo, né? Não vai levantar a interface. Deixa eu ver. Viu? Aqui, ó. Viu terminal. Ou também o atalho que ele te mostrar. Aqui no meu caso é Ctrl backtick. Nossa, então. Eu não sou muito. Não. Eu vou procurar um curso de Git, assim, para recomendar um gratuito, bem simples. Mas eu. Mas, assim, os fundamentos do Git são extremamente simples, sabe? Criar repositório, abrir, adicionar coisas no staging area, commitar e subir, é um processo bem simples, assim. Eu recomendo procurar um tutorial de Git mesmo, assim, um desses, se você gosta de texto, né? Se não, assim, provavelmente no YouTube vai ter algum maluco que... Aqui, ó. Tem várias introduções no YouTube, assim, um negócio bem simples, mas eu gosto de texto, então eu recomendo abrir um tutorial e seguir. Acho bem prático. Professor José de Assis aí, recomendação boa. Nossa, um momentinho, eu já li as mensagens de vocês. É, deixa eu ver. A imagem não está aparecendo. Pode ser o caminho.
Você quer... Deixa eu ver uma forma fácil. Você quer compartilhar a tela, Juliana? Porque aí eu posso te ajudar de forma mais fácil. Mas provavelmente é o caminho da... Não, com certeza é o caminho do arquivo. Se está em pasta separada, tem que ser nome da pasta sem barra antes. Minha pasta, barra. Minha imagem, ponto, negocinho. Extensão. Não pode esquecer da extensão. Tem que ser o nome do caminho certinho. Isso, tutorial. Tag de formatar números, tipo casa decimal, vírgula, esse tipo de coisa. Ô, Lucas, o seu aqui tá bonitinho, cara. Não encontrei nenhum erro de sintaxe. Deixa eu ver. Nossa, olha como o formatador automático comete uns crimes, cara. Aqui tá tudo fechadinho, cara. Head, body, H1P. Tá certinho. Parece. Me parece certo, cara. Me parece tudo certinho. Não encontrei erro de sintaxe, não. E mesmo que tivesse, assim, os crimes, a página não vai aparecer quebrada, sabe? Que da hora. Isso é uma política de privacidade, mano. Que maneiro. Bibliografia básica. Eu tento dar todos os fundamentos necessários para o curso. Eu tento fazer com que o curso seja extremamente prático. Assim, eu começo do zero. Eu não tenho bibliografia para recomendar, a não ser histórica. Você quer um tutorial de algo específico? Você tem algum tema que você queira estudar especificamente? Está separado só por vírgula. Então, Rafael, formatação de número não é um problema que HTML resolve. Não é nem um problema que CSS resolve. Você vai ter, se você quiser formatar números automaticamente, vai precisar usar JavaScript ou já colocar o texto formatado, mais no back. Formatação não é uma coisa que HTML resolve de forma fácil, assim, é um problema muito extenso, mas JavaScript tem uma... Eu não sei se você é um dos tech-savvy que já programa, mas JavaScript tem uma API bem extensa de formatação de números, assim. Tanto para... de formatação de números de forma geral e especificamente também para valores monetários, formatação de valores monetários, mas é problema que HTML não resolve. Tem que fazer ou no back ou com JavaScript no front. Deixa eu ver o que mais dá pra gente fazer. Então, ficou Magnet. Olha só, curiosidade. Magnets também são URLs. A gente nem precisa fazer isso. Fazer aqui. Só a título de curiosidade. Protocolo, 2 pontos, aqui não precisa do barra barra. Interrogação são query parameters. Daqui pra lá. Deixa eu ver se tem algum comercial. Tem. Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo query parameter, esse aqui é o terceiro query parameter, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º. Nossa. UDP, 2 pontos, barra barra, tracker.opentracker.org barra, não, 2 pontos, 1337 barra announce.
Olha que curioso. Uma URL, um magnet de torrent é uma URL com vários query parameters. Esses TR aqui, eu suponho que TR seja de tracker, né? Para ou traquear o download ou traquear, sei lá, alguma outra coisa. Porque esse aqui é o identificador. Ah, esse aqui é o identificador do download, né? Se você copiar e colar isso aqui no software de torrent, ele deve baixar normalmente. Isso aqui deve ser tudo tracking. E curiosamente, cada um desses são URLs, tá vendo? Porcentagem 3A é codificação para 2 pontos. Então, se você... Qual é o nome disso? URL decode. Só ver se eu tô certo. Tô certíssimo, isso aí. Ó. Isso aqui é o valor de verdade. Curiosidade. Uma URL é uma string e tem alguns caracteres que são proibidos, né? Porque a interrogação sempre vai significar, a partir daqui é query parameter, o barra sempre vai ter significado e tal. Então, quando você quiser colocar um valor aqui dentro que tenha esses caracteres especiais, você precisa codificar eles. Isso aqui é um código de navegador, assim, é um código meio arbitrário. Eu acho que isso aqui é o valor hexadecimal do caractere, algo assim, enfim. Mas você vai identificar que está codificado sempre por esse porcentagem e 2 caracteres. Então, essencialmente, todos esses aqui são URLs. Esse aqui é até HTTP. Só você copiar isso aqui, ó, botar no decodificador de URL. Dá até para fazer com JavaScript. E pá. Nossa, eu tenho o hábito de criar muita aba. Digo isso porque fiz um script de e-mail que usa HTML, mas vou demonstrar os valores no body. Se você tem um script, você consegue formatar um número antes de escrever o HTML, não é? De VB. Ah, VB. Não sei se VB dá para formatar. Mas é VB no... É VB... Nossa, eu não sei onde se usa VB, cara. Faz tempo que eu não mexo com essa linguagem. Ah, não, mas o VBA é do Excel? Ah, mas você tá mandando e-mail com Excel? Eu ver com e-mail, fiquei curioso. Consegue reservar algum dia para mostrar um pouco sobre reexpressão regular? Com toda certeza. Expressão regular é um negócio que confunde e é extremamente importante. Eu deixo esses assuntos de tecnologia, assim, esse tipo de coisa mais divertida, para o final do curso, se vocês não se importarem. Porque aí eu já acabei com todo o conteúdo que eu preciso passar, e aí eu consigo focar em coisas que vocês precisam, coisas que vocês querem aprender e tal. Então, com certeza, vamos ver Regex sim. Vou preparar uns slides com uma explicação, assim, mais... explicação simplificada do negócio, mas Regex é bom, vamos ver sim. Boa noite. Então, vocês não precisam estar presos. Se precisarem vazar, podem ir. A aula acaba às 10. Eu vou ficar aqui até às 10, mas vocês podem sair antes, assim, porque não tem problema. Como eu disse, chamada, vamos ver amanhã. Se der problema, a gente resolve. Pausa.